Você sabia que é possível criar campanhas no Google Ads para que as pessoas liguem para você? Se você quer descobrir como fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Ávila, especialista em Google Ads, e nesse vídeo vou falar com você sobre campanhas de chamada no Google Ads. Antes de começarmos a criar a nossa campanha de chamada, eu tenho dois recados importantes para você. O primeiro é que está na descrição desse vídeo o link para o meu curso gratuito de Google Ads. É isso mesmo, um curso completo e gratuito para você aprender a criar campanhas na rede de pesquisa e anunciar o seu produto ou o seu serviço da forma que você achar mais interessante. O segundo recado é que se você ainda não possui uma conta no Google Ads, eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição do vídeo para você aprender a criar a sua conta. Afinal, ter uma conta é o primeiro passo para você conseguir criar as suas campanhas dentro do Google Ads, ok? Campanhas de chamada são uma ferramenta importante para que a sua empresa receba ligações telefônicas. Com elas, o usuário consegue ligar para você apenas clicando no seu anúncio. E o melhor, essa ação pode ser considerada uma conversão e o Google ainda te dá um relatório de chamadas, mostrando se essa ligação foi atendida e até quanto tempo ela durou. E quando eu devo usar esse tipo de campanha, Jorge? A gente sabe que hoje em dia ter um site é fundamental. Ele é super importante para todas as empresas. Mas vamos supor que você ainda não tem um site. Nesse caso, as campanhas de chamada podem ser uma possibilidade para você poder atrair novos clientes. Mas Jorge, e eu que já tenho um site, também posso usar esse tipo de campanha? Com toda certeza, você pode diversificar as suas estratégias usando esse tipo de campanha, adotando um tipo de anúncio para computadores e as campanhas de chamada para os celulares, por exemplo. Vamos usar o exemplo de uma pizzaria que deseja anunciar no Google. Ela pode usar dois tipos de campanha. Você pode usar campanhas na rede de pesquisa, com anúncios de texto, e segmentar essa campanha para as pessoas que procuram nos computadores, nos desktops. E usar uma campanha de dispositivos móveis focada em ligações. Assim, o cliente clica no anúncio e já entra em contato com a pizzaria, tornando a conversão talvez um pouco mais fácil. Afinal, ele vai estar, o usuário vai estar em contato com o atendente e assim pode ser convencido a fazer o seu pedido. E chegou a hora de criarmos aí a nossa primeira campanha de chamadas ou a nossa primeira campanha de ligações, como você quiser chamar. Bora para a tela ver como isso funciona. Vem comigo! Bom, estamos aqui então para criar nossa primeira campanha de ligações, primeira campanha de chamada, como você quiser chamar aí, a sua campanha. Ela tem as características muito parecidas com as campanhas da rede de pesquisa que a gente já está acostumado a criar. Vou criar com você aqui do zero, tá? Não se preocupe, se você está chegando agora no Google Ads, não se preocupe. Então a gente vai configurar uma campanha. A diferença é que as palavras-chave que nós vamos usar na rede de pesquisa vão ativar anúncios que vão fazer com que as pessoas consigam ligar para você. Então as pessoas vão clicar no anúncio e vão ligar para você ao invés de acessar o seu site. Tá legal? Então a gente vai começar então a criar nossa campanha aqui na tela. Vamos lá. Como a gente já está acostumado, se você já usa o Google Ads, é nesse sinal de mais que nós vamos criar então a nossa campanha, ok? Então, nova campanha. Eu vou usar aqui uma meta de campanhas de leads, então para gerar leads na rede de pesquisa. E aí aqui embaixo, então primeira opção leads, depois defino a rede de pesquisa, e defino então aqui ligações telefônicas, e não visitas ao site. Isso é importante, tá, gente? Para que você consiga então criar uma campanha de ligação, tá legal? Então eu vou primeiro definir o país, para o qual eu vou fazer essas chamadas. Então cadê o nosso Brasil? Tá aqui. Vou colocar aqui o número do telefone que eu quero que as pessoas liguem. Eu estou usando aqui um número fictício, tá, gente? É um número que não existe. E vou fazer ligação, Essas pessoas, então, vão fazer ligação para esse número. Então, essas são as três primeiras configurações que eu tenho que fazer numa campanha de chamada. Escolher a meta, como toda campanha no Google. Escolher aqui a rede que eu quero trabalhar. E depois colocar o meu número de telefone. E aí eu vou clicar em continuar. Lembrando que se você não tem uma conta no Google Ads ou se você nunca criou uma campanha, eu vou deixar um card aqui com 2 vídeos que podem te ajudar bastante a entender esse processo de criar a sua conta e também de criar aí a sua primeira campanha na rede de pesquisa. E depois, quem sabe,
você volta para cá para então criar sua campanha de chamada, beleza? Aqui então eu vou colocar o nome da minha campanha, então vou colocar aqui chamadas telefônicas, para que eu saiba, ó, essa campanha aqui é de chamada, né? Então fica mais fácil. Rede de pesquisa, que é onde ela vai aparecer, não aparecem anúncios de chamada na rede de display do Google, né? Importante dizer isso. Então posso incluir os parceiros de pesquisa do Google, que são aqueles sites, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, que usam o motor de busca do Google para promover anúncios também, né? Para promover pesquisas, não só anúncios, na verdade, né? Então você pode ou não, né, optar por isso. Eu vou desmarcar essa opção. Nesse caso, a minha campanha só apareceria mesmo no buscador do Google, tá legal? Então é isso que eu vou fazer. Ele recomenda que a gente utilize, mas nesse primeiro momento eu não vou colocar. Então aqui, mostrar mais configurações, seriam informações do tipo, se você quiser definir uma data de término para essa campanha, o que eu não recomendaria, porque ela vai ficar aí depois como finalizada, você não consegue reativar, né? É importante dizer isso. Então vale a pena você não ter uma data de finalização e manualmente, quando você achar que não tem mais a necessidade de usar essa campanha, ir lá e pausar, assim você consegue reativar sempre que necessário, tá? Não temos nada ligado ao URL parametrizado aí para poder utilizar na nossa campanha e também não vamos usar anúncios dinâmicos da rede de pesquisa, beleza? Aqui embaixo, então, como de praxe, eu tenho que definir os locais, né? Então eu vou colocar aqui os locais onde eu quero aparecer. Se for uma campanha nacional, você vai usar o Brasil, sem problema nenhum. E aqui eu posso inserir, então, cidades e estados, né? Separando aí as campanhas dentro do Brasil. Então, um exemplo, eu posso usar o estado de São Paulo, né, o estado ou a cidade, ó, você pode escolher aqui, mas então vou escolher o estado de São Paulo, tá, como exemplo. As opções de local, deixo marcado essas opções, então pessoas que estão nas minhas regiões de segmentação ou têm interesse por ela, isso a gente já explicou em outros vídeos, né? Nesse caso, eu estou fazendo uma campanha em São Paulo, com o alcance em São Paulo, mas se alguém fora de São Paulo procurar por palavras, né, que mostrem o interesse pela cidade, o meu anúncio pode aparecer. Como é uma campanha de chamada, às vezes você também pode dizer, não, eu quero apenas as pessoas que estão na minha região de segmentação. Até porque uma campanha de chamada, se a pessoa está fora do domicílio, ela pode ter que pagar um interurbano e pode não querer fazer isso, né? Então, nesses casos de campanha de chamada, você também pode atuar localmente aí na sua região, tá certo? Eu vou deixar essa opção, então, as pessoas que estão na minha região de segmentação e não vou usar nenhum tipo de exclusão nesse momento. Na questão dos idiomas, a gente já falou disso aqui no canal, né, já algumas vezes. É muito importante que você use o português e o inglês, porque mesmo que as campanhas sejam no Brasil, há pessoas que usam o navegador em inglês ou o sistema operacional em inglês, então para não excluir essa galera que está aqui dentro, mas usa um outro idioma, a gente usa o inglês também, tá legal? Então vamos ficar aqui com português e inglês. Na questão do público-alvo, eu vou pular essa etapa, mas é uma questão interessante. Você pode, às vezes, escolher aqui, como já está dando um exemplo, ó, como é uma campanha de curso de Google Ads, que eu vou fazer aqui no nosso exemplo da campanha de chamada, e já usei esse público outras vezes nessa conta, né, uma conta de teste, ele já trouxe aqui um público bacana, um público de SEO e SEM, né, que é o Search Engine Marketing, ou seja, o marketing de busca. Tá? Então pode ser uma opção usar aquelas palavras-chave dentro desse público para deixar a minha campanha um pouco mais direcionada, tá? Mas se você não quiser, você vai usar as palavras-chave e todo mundo que procurar por aquelas palavras-chave, você vai aparecer, tá? Nesse caso eu não vou usar público-alvo aqui, tá? Mas recomendo a você que verifique isso. Se existem públicos ligados ao que você vende, vale muito a pena você utilizar também, tá certo? Preciso definir então na sequência um orçamento para minha campanha, então eu vou colocar aqui R$25 por dia, né, como exemplo. E nas estratégias de lances, como eu ainda não tenho um histórico de conversão nessa conta, sempre recomendo, né, que você use ou a estratégia aí de CPC manual logo na largada da campanha ou maximizar cliques. Por quê? Porque eu não tenho histórico de conversão. Então fica complicado usar conversões logo de cara, porque o sistema não vai identificar. Eu não tenho um histórico, ele não sabe qual é o histórico aí de valor de conversão, qual o custo por conversão, então ele não sabe. Então vale muito a pena você vir aqui, ó, embaixo, né? Você também pode selecionar uma outra estratégia e usar aqui, por exemplo, ó, o maximizar cliques ou CPC manual, tá? Eu vou colocar maximizar cliques e vou definir um limite, né? Eu quero um limite aí de no máximo R$2,50 por clique, mais do que isso, né? Eu não vou querer participar do leilão.
Aqui embaixo em mostrar mais configurações tem as questões aí da conversão, né? Que tem já uma ação de conversão na minha conta criada. Se você não sabe também criar conversões, dá uma olhada aqui no vídeo que a gente tem sobre como criar as conversões e a sua tag de conversão. Também é muito importante, tá, gente? Programação de anúncios. Eu vou deixar o meu anúncio rodando todos os dias, se é um anúncio de chamada? Não, né? Até porque as pessoas podem ligar de madrugada e eu não vou estar disposto a atender essas pessoas se o meu serviço não é um serviço de urgência ou coisas desse tipo. Pode acontecer, né, gente? Às vezes você trabalha com emergência médica, coisas desse tipo. Você vai ter aí a necessidade, né, de trabalhar 24 horas por dia. Mas, se a sua campanha é de uma empresa, né, no meu caso aqui, vou fazer uma campanha de curso de Google Ads, eu quero que esse telefone fique disponível no horário comercial, né, que seria o mais indicado para mim, para que eu não receba ligações em horários que eu não posso atender ou que eu não estou disponível para atender as pessoas. Então, eu vou definir aqui, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17h30, por exemplo, né? Então, 5h30 eu paro, né, de veicular essa campanha, até porque talvez depois desse horário eu já não possa mais atender as pessoas. Se você trabalha no final de semana, sábado de manhã eu estou disposto a atender as pessoas, então você vai lá, sábado, das 8 da manhã até 11 horas, meio-dia, né? 11h30 talvez. Então tá aqui. A minha campanha de ligação, minha campanha de chamadas vai rodar nesses horários aqui. As rotações de anúncio que o Google vai utilizar, priorizar os anúncios com melhor desempenho caso você crie mais de um anúncio, né? É sempre bom criar mais de um para que você tenha aí essa entrega, né, diversificada do próprio Google Ads. Extensões de anúncio nesse momento a gente não vai utilizar, tá? Tem algumas aqui já criadas na conta, eu não vou criar novas. Então, como é uma extensão que foi criada num nível de conta, os meus anúncios vão exibir essas extensões. Inclusive aqui no canal a gente tem alguns vídeos falando sobre essas extensões, tá, gente? Sobre site link, frase de destaque, extensão de chamada, são extensões aí que podem sempre enriquecer os seus anúncios. Como eu já tenho algumas criadas aqui na minha campanha, as extensões de frase, né? Elas estão aparecendo e estão definidas em um nível de conta, tá bom? Então, como eu defini boa parte do que realmente importa na minha campanha, orçamento, horário, localidade, eu vou clicar em salvar e continuar. A gente chega então aqui no nível de grupo de anúncios e é uma coisa que nós já falamos também em outros vídeos nas criações de campanha, que aqui você vai trabalhar com os tipos de produto. Então, um exemplo que eu estou usando para você aqui é uma campanha de curso de Google Ads, certo? E aí eu tenho um curso de Google Ads online, que é esse que eu estou, né, criando aqui junto com você uma campanha. Então aqui teriam palavras como curso Google Ads online dentro desse grupo. Curso Google Ads à distância ficaria no mesmo grupo do curso Google Ads online? Não, porque é uma variação, é uma outra palavra. Então é interessante que a gente separe por grupo. Então a campanha divulga o curso Google Ads, mas quando as pessoas buscam por curso Google Ads à distância, você tem que separar isso num grupo diferente para ter um índice de qualidade melhor e aí usar, né, as palavras correlatas a isso. Então sempre tome esse cuidado. Uma campanha de TV, por exemplo, tem que ter as variações nos grupos de anúncios das TVs de plasma, TV de LED, TV de 40, TV de 50, TV de 29 e por aí vai. Nunca todas as palavras, né, todos os termos no mesmo grupo. Isso não ajuda muito a sua campanha. Você acaba perdendo aí o índice de qualidade e, consequentemente, acaba pagando mais para aparecer. Por quê? Porque o Google vai dar uma nota baixa para a sua programação. Então, tome esse cuidado, né, de você separar a sua campanha e os grupos de anúncios sempre por variações ligadas a essa campanha. Então, aqui eu vou chamar esse grupo de anúncios de curso Google Ads _online, tá? Então, se eu tivesse aqui e provavelmente teria, se eu fizer um levantamento lá no planejador de palavras-chave, curso Google Ads à distância, curso Google Ads pela internet, são variações de um curso online, elas não podem estar aqui, eu teria que criar outro grupo. Então eu tenho algumas palavras aqui que eu já separei só para a gente ter como exemplo. Então aqui, ó, curso Google Ads online, curso online em Google Ads, curso online separado, é uma variação que eu posso agrupar aqui, não tem problema nenhum. Tá? Então aqui um grupo de anúncios e algumas palavras. Provavelmente teriam mais, né? Mas para a gente não estender demais a nossa aula, eu vou usar essas três como exemplo. Perfeito? E aqui vou colocar
salvar e continuar. Você também deve tomar um cuidado em verificar se essas palavras estão em correspondência ampla, em correspondência de frase, depois que você colocar aqui. Se você quiser colocar como frase já aqui, ó, coloque as palavras entre aspas, tá? Então aqui seria frase, isso aqui seria ampla. Então é interessante que você faça isso, tá? Mas você pode colocar como ampla e depois, antes de veicular a campanha, voltar na aba de palavras-chave e alterar essa configuração. É outro conteúdo que nós também temos aqui no canal, tá legal? Então, salvar e continuar. E agora sim, nós vamos chegar à tão esperada criação dos anúncios de ligação. Repare que aqui do lado, ó, a gente já tem uma prévia, aquele número que nós inserimos lá no início da campanha aparece no título do anúncio, a ligar para esse número aqui. Então, algumas coisas que eu preciso colocar para configurar esse anúncio. A primeira coisa, a URL, né? Aonde esse site, né? De quem é esse site que está fazendo aí esse anúncio. Então tá aqui, ele vai aparecer, né? A pessoa vai saber que é um site, mas que ela só vai poder ligar para essa empresa, né? Então aqui jorgeavila.com.br, que é o meu site, e posso colocar aqui também aquela URL de visualização que o Google chama, né, de caminho de exibição. Então, curso, e aqui do outro lado, Google-Ads. Então tá lá, a URL de visualização, né, aparecendo já com as palavras-chave que a gente pode utilizar, tá? O título do meu anúncio, né, então precisa ter uma relação com essas informações aqui. Então vou criar aqui o título do meu anúncio. Curso Google Ads online. Tá lá. Aqui no título 2 eu posso ter então uma segunda linha, né, falando aí, ligue agora e fale conosco, dando um comando, né, para essa informação, para esse anúncio que a gente está tendo aqui. O nome da empresa, então posso colocar o meu nome aqui, o nome da empresa, então Jorge Ávila. Repare que aqui do lado ele já vai montando o anúncio para você. Você vai vendo, né, como é que ele vai aparecer para o usuário. Então olha que bacana, já aparece o site, o número, as frases, né, os títulos que a gente colocou. Tem aqui uma linha de descrição de 90 caracteres. Então aqui eu posso colocar mais informações, né, sobre esse produto. Então eu vou colocar aqui, né, uma outra frase. Fale com a gente e garanta a sua vaga, né, no curso online de Google Ads. Restam poucas vagas. Então usando aqui um gatilho, né, da escassez também, que é uma coisa que a galera usa bastante em marketing digital. E na segunda linha, também com 90 caracteres, né, então posso explorar esse espaço, faça isso, né, não deixe de aproveitar. Eu tenho aqui outra frase, né, de 90 caracteres, aprenda Google Ads de forma prática e rápida com um professor certificado pelo Google. Né? Então um outro apelo falando da qualificação do professor, né, que no caso sou eu, né, mas importante que você explore ao máximo, né, ainda que seja uma campanha de ligação, mas que você explore ao máximo as possibilidades do anúncio, né, usando todos os textos, todas as frases possíveis aí para atrair a atenção das pessoas. Legal? Então ele montou nosso anúncio. Ele tem, né, apesar de mostrar o site, o usuário não pode acessar o site, ele vai apenas conseguir ligar para a gente, mas isso já é muito interessante também. E aqui embaixo essa questão da ação de conversão, né? Ó, chamadas a partir de anúncio, a gente pode manter como está aqui, para justamente que o Google comece a contar como conversões sempre que as pessoas liguem para você. Ele não vai confundir as conversões, não se preocupe, porque ele vai tratar como conversões de chamada, né? Ele não vai dizer que essa conversão é a mesma conversão de vendas, por exemplo, que você tem no site, ou de leads. Ele só vai configurar, opa, existe uma conversão de chamada, as pessoas estão ligando, estão ficando aí algum tempo. E interessante também dizer que existe o relatório de chamada, onde ele vai te mostrar quanto tempo essa ligação durou, se ela foi atendida, se não foi. Isso é muito interessante também quando se usa esse tipo de campanha, tá? Então, definido aqui, o que eu vou fazer? Vou concluir o meu anúncio. Então tá lá, o meu anúncio está pronto, né? Pronto para veicular, e eu vou clicar em salvar e continuar. E aqui, como todo o processo de campanha do Google Ads, ele faz aquele resumo para você, né? Mostrando aí a data, a localidade, o idioma, qual é a meta, quais são aí os valores de orçamento que você colocou, qual é a estratégia de lance. Se você expandir aqui, ele vai te mostrar o anúncio, o grupo de anúncios e também as palavras-chave que você utilizou. Feito isso, você vai clicar em continuar na campanha e aí chegamos então ao nosso grupo de anúncios. Ah, e lembrando, se você quiser trocar ali a questão das palavras-chave, ó, você pode vir aqui
e alterar nesse menuzinho aqui, tá? Clicando aqui ao lado da palavra-chave, você tem um lápis e aí ele vai aqui correspondência, se for o caso, né? Você pode mudar para correspondência de frase ou correspondência exata, tá certo? E aí aqui em todas as campanhas, eu tenho então todas as campanhas da minha conta. Então tem uma campanha da rede de pesquisa e a nossa campanha que acabamos de criar aí de chamadas telefônicas. Agora você já tem uma alternativa para diversificar as suas campanhas dentro do Google, caso você já tenha um site. E claro, se você ainda não tem, eu lembro que ter um site com o seu domínio é muito importante. Mas enquanto ele não fica pronto, você não precisa deixar de ganhar dinheiro ou deixar de anunciar por causa disso. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like, faça sua inscrição no canal e ative as notificações. Afinal, toda semana tem conteúdo gratuito sobre Google Ads para você. Até o próximo vídeo.